E se eu te dissesse que existe uma maneira mais simples de você conseguir organizar o seu trabalho e ainda ganhar mais tempo? Parece bom demais para ser verdade, né? Mas isso existe. Nesse vídeo eu te mostro um método passo a passo para você estruturar sua rotina e conquistar os seus objetivos. Não perca tempo, vamos nessa! Fala pessoal, seja muito bem-vindo a esse canal. O meu nome é Bruno Franco e hoje eu vou te mostrar como você organiza a sua rotina de trabalho no escritório. Eu listei para vocês hoje alguns conceitos básicos de organização e a gente começa falando da estruturação do ambiente. Dentro do processo de estruturar um ambiente, a gente vai pensar em listar as atividades do seu trabalho. A ideia aqui é simples, é basicamente você pegar o seu trabalho hoje, a sua função, e listar aquilo que são atividades simples, aquelas atividades que são um pouco mais complexas, aquelas que demandam um pouco mais tempo para serem executadas, e pensar em toda a estruturação, tudo que você faz no dia a dia. A segunda etapa consiste na criação de um painel de controle. Basicamente é a gente estruturar na nossa cabeça, pensando o que você vai usar de ferramenta, o que você vai usar de bloco de notas, você vai usar uma ferramenta compartilhada, por exemplo, o seu grupo precisa receber informações, vocês precisam trocar essas informações. É importante pensar também que você pode usar as principais ferramentas no seu celular, que facilita muito o dia a dia. Ainda dentro do painel de controle, você precisa saber que você pode anotar as suas demandas num caderno, num bloco de notas, num SharePoint ou em qualquer outra ferramenta. A ideia aqui é que você pare um pouco e pense e consiga estruturar o seu ambiente de trabalho. A segunda parte basicamente consiste na captura das demandas. Então é tudo aquilo que você recebe durante o seu dia, seja por e-mail, seja por Teams, por WhatsApp, ou alguém te pede no escritório pessoalmente, ou por ligação, tanto faz. A forma que você recebe a demanda, pouco importa. O importante aqui é você pensar na estruturação desse projeto ou destes projetos dentro da sua ferramenta, seja bloco de notas, indiferente. Tenta anotar de forma simplificada, porém eu tenho uma dica aqui para te dar. Quando você estrutura a sua ferramenta, por exemplo, dentro do OneNote, você consegue já criar classificações. E aí é importante você pensar, primeira classificação, o que é urgente e importante. Essa é a classificação número 1, então você precisa trabalhar de forma imediata. Classificação número 2, o que não é urgente, mas é importante. Então essa, você pode classificar ela como uma ação não imediata, uma ação a longo prazo. Tem a ação número 3, o que é urgente, mas não é muito importante. Só que isso também deve ser tratado como imediato, porque é urgente. E a número 4, que não é urgente e não é importante. Essa é uma atividade que, de repente, não significa que não seja importante, mas ela pode não ser importante no seu trabalho ou na sua função, mas ela precisa ser tratada, delegada para alguém, de repente, que seja a melhor forma de conduzir essa atividade, ou simplesmente, se ela não é urgente, não é importante, você pode também optar por deletar essa ação. Quando a gente pensa em colocar alguns dados dentro do bloco de notas, colocar as nossas demandas lá dentro, é sempre importante pensar que você precisa facilitar a sua vida no momento de buscar aquela atividade e no momento de repassar aquela atividade também. Então, o que eu sugiro para você é que se faça a estruturação através de projetos, ou através de solicitantes, ou através de locais, tudo vai depender da sua atividade, do seu trabalho, aquilo que é mais fácil para você. Essa sugestão facilita muito no dia a dia. Então eu vou te mostrar um exemplo de um projeto X, e aí dentro dele a gente cria categorias, ou melhor, subcategorias. Projeto X, subcategoria: compra de equipamentos de informática, compra de materiais de escritório, compra de prestação de serviço de limpeza, dentre outras. E dentro dessas subcategorias, a gente cria as atividades. É muito importante ressaltar que as atividades aqui, elas precisam ser datadas. Isso facilita para a gente entender quando recebemos aquela demanda e quanto tempo a mais você precisa para entregar aquela demanda. Depois que você colocou toda a sua estrutura, todas as suas demandas e criou ali o seu projeto, subprojeto, classificações, o ideal é que se crie também pastas.
Qual é a ideia dessa pasta? Quando você recebe, por exemplo, uma demanda por e-mail, você pega esse e-mail, extrai ele da caixa de entradas e joga ele dentro das pastas. Isso facilita muito, principalmente quando a gente está falando aqui de algo que precisa ser entregue dentro de um processo. Se você precisa formar um processo dentro daquela estrutura de demanda, né? Eu vou te dar um exemplo claro aqui, que pode ser o seu exemplo aí da sua rotina do dia a dia, é criação de contratos. Então, para eu criar um contrato para um determinado fornecedor ou para um determinado cliente, eu preciso estruturar todo um processo. Não é simples criar o contrato e acabou. Então eu preciso ter proposta, eu preciso ter verba, preciso ter requisição de compra e também o contrato e várias outras coisas. Então quando eu crio essa estrutura de pastas dentro do projeto e dentro de subgrupos, a gente consegue facilitar a nossa organização e conduzir esse processo de uma melhor forma possível. E ainda uma dica extra, que quando você for criar essas pastas, procura simplificar a nomenclatura delas e também não usa acento, não use caracteres especiais. Você consegue facilitar muito o seu dia quando você gera um zip para tirar esse processo e anexar dentro de outro lugar, por exemplo. Ah, e tem uma coisa muito importante. Cuidado com a duplicidade de pasta. Isso pode prejudicar muito o seu dia a dia. Simplesmente porque quando você duplica, ou você coloca nomes diferentes, ou acrescenta algum caractere, você pode começar a salvar coisas diferentes em pastas diferentes. E aí quando você for pegar o seu processo, ele não vai estar completo. Vai ter uma parte em um lugar, uma parte na outra. E isso dificulta muito o seu dia a dia. Agora a gente vai partir já para a reta final, falar um pouquinho sobre execução das atividades. E aí eu te dou uma dica aqui que é preciosa, é importante você guardar, e essa sugestão é muito válida para aquelas pessoas que têm aquela variação de humor ou variação de energia durante o dia. E aqui a gente não está falando de um ET não, tá? A gente está falando de todo mundo praticamente tem essa variação durante o seu dia. Eu geralmente pego as atividades mais complexas, aquelas atividades que demandam um pouco mais tempo para ser executada, eu costumo trabalhar com elas no período da manhã, que é o período que eu me sinto mais ativo. Então, geralmente eu vou para academia de manhã, quando eu volto, eu estou naquele gás todo, e aí eu pego justamente essas atividades mais difíceis para conseguir executar ela da forma mais rápida possível. Ainda falando um pouquinho das atividades mais complexas, existem alguns métodos que são muito bons, e eu te dou uma ótima sugestão aqui, que é o método Pomodoro. Se você não conhece, dê um Google aí, pesquisa método Pomodoro. É importante também você pensar em travar sua agenda. Para aquelas atividades que são recorrentes, principalmente, ou que você precisa fazer uma reunião mensal, ou que você de repente precisa fazer um fechamento em determinado dia, é importante usar os recursos que você tem na mão a seu favor. Então usa um calendário, usa alguma ferramenta de datas que vai te trazer um lembrete nesse dia. Para aquelas atividades que são mais simples, as demandas que você recebe no dia a dia, como consultas, atividades de emitir algum documento simples, você não deve anotar elas dentro do seu bloco de notas. Quando é uma atividade que demora de 1 a 2 minutos, o ideal é que você execute e não anote em lugar nenhum, a não ser que você precise fazer um acompanhamento ou que você fez uma delegação, por exemplo. Próximo item da lista é manter toda essa rotina em funcionamento. E aqui eu coloco uma sugestão para você que faça uma revisão semanal, ou até menos, talvez uma revisão diária, dependendo do seu fluxo de atividades no dia a dia e a importância daquelas que você vai colocar no seu bloco de notas. Essa revisão é muito importante para que você consiga anotar aquilo que já foi feito, atualizar o status das atividades, acrescentar atividades novas e executar aquela atividade que foi colocada como atividade principal, atividade urgente. Uma dica útil que eu te dou, e eu costumo fazer isso no meu dia a dia, é pegar aqueles e-mails que eu recebo diariamente e arquivar eles dentro de uma pastinha por ano. Isso facilita muito no momento de você descartar aqueles documentos mais antigos. Então eu pego pastas de 5 anos para cá e guardo, e aqueles documentos que precisam ser guardados certamente já vão estar em uma outra pasta. Outra prática que eu faço no meu dia a dia é pegar aqueles projetos já finalizados e jogar ele numa pasta chamada obsoleto, por exemplo. Isso facilita muito na limpeza e na clareza que você vai ter na sua
área de trabalho para olhar somente aquilo que está ativo no momento. E aí você trabalha com essa pasta obsoleto. Se você precisar deletar algum arquivo, vai ser realmente dependendo do tamanho do espaço que você tem disponível para guardar. Se você gostou desse conteúdo, dê o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para ser lembrado dos próximos conteúdos. Até mais!